pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de atitudes de uma pessoa que é salva. Em um vídeo há um tempo atrás, eu compartilhei com vocês a respeito de não julgarmos a vida do outro em relação à salvação. Nós não temos esse direito, isso não cabe a nós, o julgamento em relação à vida do outro, mas nós temos compromisso com a nossa vida. Então nós devemos olhar para dentro de nós devemos avaliar as nossas atitudes, as nossas ações e sondar se essas ações, se essas atitudes são atitudes de uma pessoa salva em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa para a gente saber se a gente está no caminho correto, se a gente está trilhando o caminho da salvação, é que nós precisamos crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E além de crer, nós precisamos confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Salvador e precisamos ser batizados para sermos colocados em Cristo. Então, essa é a primeira atitude que nós devemos ter. A definição de salvação, que eu quero ler com vocês aqui, é a seguinte: a salvação é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e todas as suas consequências. Somente Jesus pode nos salvar do pecado. Como eu disse, a gente tem que crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, porque foi quem deu a vida por nós ali na cruz. Então, Ele é o único que pode nos salvar. Então, precisamos crer, precisamos confessar e precisamos ser batizados para sermos colocados no corpo de Cristo. E quem é salvo, procure viver de uma maneira digna, de uma maneira santa, de uma maneira que a cada dia mais se aproxime de Deus, que a cada dia mais procure agradar o coração de Deus, que procura cumprir com os mandamentos dele. E tem um texto em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz o seguinte: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então isso implica aqui em algumas atitudes, o ser santo. A cada dia mais ser parecidos com Jesus, a cada dia mais buscar a santidade para agradar o coração de Deus, que isso vai sinalizar atitudes de que somos salvos, de que estamos trilhando o caminho da salvação. Então nós precisamos evitar o pecado. Por quê? O pecado é que nos separa de Deus. Então, se nós somos salvos por Jesus e Jesus morreu para livrar-nos dos pecados, então evitando o pecado é um sinal de que nós estamos trilhando o caminho da salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então, as tentações que sobrevierem a nós, elas são para humanos. Elas são para humanos. Então, se a gente buscar a santidade, se a gente buscar evitar o pecado, a gente vai conseguir vencer essas tentações e a gente vai conseguir suportar, porque Deus ele não vai dar nada a nós além do que Ele não faz com que a gente suporte. Então, a gente precisa evitar o pecado. Uma das atitudes. A gente precisa louvar a Deus. Então a gente precisa louvar a Deus com cânticos, a gente precisa louvar a Deus com falas que engrandeçam o nome dele, que glorifiquem o nome dele, ao invés de a gente ter outro tipo de falas, outras conversações, assuntos desagradáveis, falar da vida dos outros, ter conversas também que desagradam ao Senhor, que faz com que o Espírito Santo de Deus se entristeça com tais conversas, a gente use esse tempo para louvar a Deus.
E em Hebreus 13, no versículo 15, está escrito da seguinte forma: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios de que confessam o seu nome. Então, o fruto dos nossos lábios precisam confessar o nome de Jesus. Então, ao invés de a gente ter outro tipo de atitude, que vamos ter atitudes de louvar o Senhor, de engrandecer o nome dele, de glorificar o nome dele, de honrar o nome dele com os nossos lábios. Precisamos também ter a atitude de fazer o bem. Não é só deixar de fazer o errado, não é só não praticar coisas erradas, é que são atitudes de quem é salvo. Nós que somos salvos em Jesus, nós precisamos praticar o bem. Ter uma atitude de vida santa vai além de só evitar o mal. A Bíblia nos ensina como viver de maneira exemplar. Nossa missão aqui neste mundo é aprender a viver desta forma. E em Efésios 4, versículos 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, nós precisamos aqui acatar esses ensinamentos que nos foram dados para viver de maneira digna, agradar a Deus. Nós devemos deixar o velho homem, devemos deixar as velhas práticas que elas corrompem, que elas nos corrompem. Nós precisamos nos revestir do novo homem. Nós precisamos ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. E nós também precisamos ter atitudes de que está em Tiago 4,17, que diz: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como eu disse, não é apenas não fazer o mal, não é apenas deixar de fazer mal aos outros, de ter práticas ruins. Nós precisamos fazer o bem, porque quem sabe a necessidade, a hora de fazer o bem a outro e não faz, com isso comete pecado. Então não é uma atitude de quem é salvo deixar de fazer o bem. A prática do bem também é uma atitude de quem é um salvo em Cristo. Em Hebreus 10, 24, também o texto fala a respeito. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, nós precisamos considerar aí essa prática de incentivar o outro a praticar o amor e as boas obras. Então, nós devemos olhar para dentro de nós devemos buscar na nossa consciência se nós temos estas atitudes, que essas atitudes elas sinalizam se somos um salvo em Cristo. Porque às vezes a gente crê em Jesus, às vezes a gente confessa com os nossos lábios que Ele é o nosso Salvador, às vezes a gente passa pelo batismo, somos colocados no corpo de Cristo, às vezes até começamos a ter essas atitudes, às vezes até começamos a colocar em prática, mas às vezes a gente começa a desviar o nosso curso, a gente começa a desviar essas práticas, começamos a deixar de praticar essas atitudes. Então, nós não devemos julgar o outro não deve nos julgar, mas nós temos que fazer uma autoavaliação, um autojulgamento para saber se somos um salvo em Cristo, se estamos no caminho da prática de alcançarmos a nossa salvação. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje, e gostaria de animar a vocês a darem uma lida nesses textos,
tirarem dúvidas que vocês tenham através da revelação do Espírito Santo aos corações de vocês, porque o falar aqui é meu, mesmo que a palavra seja do Senhor, mas quem está vindo aqui falar sou eu. Mas a ação de falar aos corações, ela não cabe a mim. É o Espírito Santo que vai trazer revelação, é o Espírito Santo que vai trazer discernimento, é o Espírito Santo que vai ter aquele toque ali no coração, trazendo revelação aos corações de quem assistir. Então eu agradeço se você ficou até o final deste vídeo e eu peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas e não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.